Bom dia! Estamos aqui com mais um vídeo e nesta manhã, desde já, eu quero desejar a paz do Senhor Jesus Cristo para todos nós, que nós venhamos ter uma terça-feira de vitória, uma terça-feira maravilhosa, que Deus abençoe a cada um de nós nesta manhã. E, meus queridos, eu quero deixar uma palavra aqui para a nossa meditação. Vai ser uma palavra rápida, porém vai ser uma palavra objetiva. Por que uma palavra objetiva? Objetiva porque se você colocar em prática essa palavra que nós estaremos falando aqui neste momento, vai ter um sucesso grande na sua vida. Desde já, eu quero pedir para você assistir esse vídeo e comentar ele, tá? Dá um like, ativa para cima e ativa o sininho. Por que ativar o sininho? Porque você vai ter mais vídeos no seu celular na hora que eu colocar vídeos novos. Amém? Então, mas o meu foco aqui é que você guarde esta palavra, é que você medita nesta palavra, coloque esta palavra em prática, coloque esta palavra para ser realizada no seu dia a dia e você vai ter uma vida maravilhosa, cada dia mais e mais. E se você colocar essas palavras em prática, sua vida vai ser de sucesso. Amém? Então vamos lá. Nós estaremos falando sobre 5 éticas da vida. Nós vamos falar nesta manhã sobre 5 éticas da vida. Não quero que fique um vídeo muito longo, quero falar dentro de 8 minutos sobre 5 éticas da vida. Amém? A primeira ética da vida que nós temos que colocar em prática na nossa vida é escute antes de falar. O Emanuel está aqui do meu lado aqui, querendo participar também. Vem cá, Emanuel. Vem cá, Emanuel, vem. Escute antes de falar. Amém? Aqui está a presença do Emanuel, ele estava aqui do ladinho aqui ouvindo, e isso é muito bom. Isaac está ali na sala, no instante também ele vai participar também. Valeu. Escute antes de falar. Porque essa é uma ética muito interessante que nós temos que colocar em prática. Hoje em dia, o ser humano em si, ele tem muita dificuldade de escutar as pessoas. Primeiro, todo mundo quer falar, quer desabafar, quer contar seus problemas, quer contar sua luta, quer contar suas dificuldades, quer contar uma benção que Deus deu. Então, tem pessoas que têm dificuldade de escutar, né? Mas essa é uma das primeiras éticas que nós temos que aprender durante o nosso dia. Escute antes de falar. Né? Nós temos que dar ouvido às pessoas também que estão ao nosso lado, às pessoas que querem contar os seus problemas, então nós temos que ouvir. E nós temos essa dificuldade. Às vezes nós temos dificuldade até de ouvir o próprio Deus falar conosco. Nós queremos falar, e às vezes nós não queremos ouvir Deus falar conosco. É igual na oração. A oração é uma conversa nossa com Deus. Mas tem também um momento da sua oração ali que você tem que parar e ouvir Deus falar. E tem pessoas que têm essa dificuldade, não quer ouvir Deus falar. E às vezes, por não ouvir Deus falar, acaba tropeçando em algumas coisas durante o dia. Por quê? Porque não parou para ouvir a voz de Deus. Veja só o que Deus fala lá em Jeremias, capítulo 7, e o versículo 24. Veja só o que Deus fala. Jeremias, capítulo 7, versículo 24. Escute antes de falar. Aí diz assim, ó, mas isto lhe ordenei, dizendo, dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todos os caminhos, em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então, tá vendo a ordenança de Deus? Deus está dizendo, eu vos ordenei, dizendo, quer dizer, eu estou te dando uma ordem. Eu estou te dando uma ordem, dai ouvido à minha voz. Querido, nós temos que ouvir a voz de Deus. Nós temos que parar para ouvir a voz do Senhor, né? Deus está dizendo, eu estou te dando uma ordem, eu ordenei dizendo, dai ouvido à minha voz. Porque quando você dá ouvido à minha voz, você será o meu povo, né? Dai ouvido à minha voz e serei o meu povo. E serei o meu povo. Quando a gente para ouvir a voz de Deus, a gente desde já passa a ouvir o que Deus quer falar conosco e a gente passa a viver aquilo que Deus está nos ordenando. Então, a primeira coisa, a primeira ética da nossa vida, escute antes de falar. Escute a voz de Deus e depois você fala com Deus. Mas primeiro você escuta. Amém, meus queridos? Segundo, ganhe antes de gastar. Ganhe antes de gastar. Por quê? Tem pessoas que têm dificuldade
de gastar, de gastar tudo aquilo que ele ganhou. Um exemplo, se a pessoa ganha R$ 1.000 por mês, durante o mês ele vai gastar 1.300, 1.400, ele nem ganhou ainda aqueles 1.300 que ele gastou. Então, primeiro, ganhe antes de gastar. Por quê? Você vai ganhar R$ 1.000, um exemplo, é só um exemplo que eu estou te dando. Você vai ganhar R$ 1.000, você vai gastar R$ 700 ou R$ 800 por mês. Por quê? Porque vai sobrar 2.000, vai sobrar 200, vai sobrar 300. Então, primeiro, ganhe antes de gastar. Ganhe 1.000 e depois gaste R$ 700. Aí você vai ter R$ 300 para você colocar alguma coisa em prática com aqueles 300. Ou você vai investir aqueles 300. Mas primeiro, ganhe para depois você gastar. Tem pessoas que têm dificuldade. Eu mesmo estou falando isso nesta manhã, mas antes de eu ganhar o meu dinheiro das férias, eu já tinha gastado ele, gente. Isso é interessante. Antes de eu ganhar o meu dinheiro das férias, eu já tinha gastado. Já tinha feito projeto sem saber quanto que eu ia gastar. E aí depois, quando eu ganhei, eu tive dificuldade. Por quê? Porque eu fui pagar todas as dívidas que eu já tinha feito. Eu tive conversando com um colega meu, ele falou: Gilvan, eu já gastei o 13º antes de eu ganhar. Então, quer dizer, antes dele pegar o 13º, queridos, ele já tinha gastado. Esse foi o assunto do dia com os meus colegas de trabalho. Então, primeiro, meu querido, ganhe antes de gastar. Exemplo bíblico, nós vemos lá em Lucas, capítulo 14, versículo 28 até o 30. Vamos ver aqui, ó. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Presta atenção, uma pessoa que vai fazer uma construção, um construtor, um pedreiro, eu que sou pedreiro, eu sei disso, antes dele construir uma casa, primeiro ele vai sentar, fazer projetos, através desse projeto, ele vai ver se ele vai ter condições de terminar aquela casa que ele vai começar. Um exemplo, uma casa aí de aproximadamente 8 cômodos, como é que ele vai ter uma finança em suas mãos que dá para ele terminar uma casa de 3 cômodos, mas ele quer uma casa de 8. Então, primeiro, ele vai ter que sentar, né? Colocar os projetos dele em pauta e ver se vai dar para ele terminar a construção. Aí, depois que ele vê que dá para ele terminar, aí ele vai começar a executar a obra. Amém, meus queridos? Um exemplo. Você vai entrar na faculdade. Aí você tem que ter um salário mensal para poder pagar aquela faculdade. Então você vai sentar com seus pais, sentar com a sua mãe e dizer: mãe, pai, eu tenho condições de entrar na faculdade? Eu vou conseguir manter a mensalidade da faculdade? Se você não tiver, no momento, condições, senta, faz projeto, junta com seu pai, junta com a sua mãe, faz projeto e aí vai dar tudo certo. Mas primeiro, você vai ter que sentar e fazer projetos para executar aquilo que você quer fazer. Eu dei um exemplo de construções, dei um exemplo de faculdade, mas tem várias coisas aí que dá para você sentar e colocar aí os seus projetos em pauta. Um carro mesmo, um exemplo. Um carro aí de 5 mil, 10, 15 mil, né? Você vai ter que colocar seus projetos em pauta, senão você vai deixar sua família sem o alimento dentro da sua casa. Então você, como pai de família, presta bem atenção. Não vai andar de carro novo aí e a sua família com as coisas precisando dentro de casa. Não faça isso. Então primeiro senta, coloca seus projetos em pauta e vê se dá para iniciar ou não. Amém? O terceiro, tente antes de desistir. Terceiro, a terceira ética da vida, tente antes de desistir. Por quê? Porque tem pessoas que desistem das coisas muito rápido. Ele nem tentou, ele já está desistindo. Todas as pessoas que fazem um projeto novo, que entram em uma linha nova da vida, ele primeiro tem que ser persistente. Eu sempre digo com os meus colegas de trabalho, queridos, insistir sempre e desistir jamais. Não desista antes de você insistir. O que vai aparecer de pessoas ao seu caminho para tentar desistir, para tentar falar para você desistir do seu projeto, que você, ora, acabou de começar, e se você dá ouvido para essas pessoas, você vai desistir. Então não desista dos teus sonhos, não desista dos teus projetos, não desista da tua chamada, não desista dos teus sonhos, não desista.
Uma coisa que eu digo para você, tente. Você tem que tentar. Se você não tentar e desistir antes de ter tentado, você não vai saber se você iria conseguir porque você não tentou. Então tente antes de desistir. Não houve pessoas que venham trazer palavras que venham afetar seu coração. Não houve pessoas que não conseguiu vencer na vida porque ele vai fazer de tudo para você também não conseguir. Não houve pessoas que é derrotado porque você vai ser um derrotado. Houve pessoas que vai te colocar lá em cima. Houve pessoas que vai te dar palavras de ânimo. Houve pessoas que vai dizer, vai porque o Senhor é contigo, a vitória é sua. Houve pessoas dessa maneira, meu querido. Não houve pessoas que venham trazer palavras de desânimo para a tua vida, porque pessoas que trazem notícias ruins para nós, ela vai automaticamente deprimir a nossa alma. E aí você vai desistir. E se você desistir antes de tentar, você já é um derrotado antes de tentar. Tem pessoas que têm dificuldade na vida. Ah, será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer isso? Será que vai dar certo? Será não é de Deus. O será não é de Deus, tá? O que importa é que você tem um Deus vivo na sua vida e os projetos que Deus tem para a sua vida vai ser realizado. Então não desista. Não desista. Tente. Exemplo bíblico. Jesus estava com 11 discípulos dentro do barco. Os discípulos ali com Jesus. E aí a Bíblia diz que Jesus, à meia-noite, ele aparece ali no meio da tempestade. Tinha 11 discípulos dentro do barco. Os discípulos de Jesus estavam lá dentro do barco. Mas a Bíblia diz que do meio daqueles 11 discípulos, teve um que entrou no mar e andou por cima das águas. Mas os que ficaram dentro do barco falaram bem assim, olha, nós não vamos conseguir, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Nós estamos nesse barco aqui, quem é aquele fantasma que está lá na frente? E aí a Bíblia diz que Pedro pega a palavra e fala, os discípulos falaram, é um fantasma. E Pedro falou, não é um fantasma. E todos gritavam, todos apavorados ali no meio daquela tempestade, o vento soprando. Pedro falou, eu vou lá para ver quem é. Aí a Bíblia diz que Pedro toma a palavra e fala, Senhor, se és o Senhor, manda que eu vou ao teu encontro. E aí a Bíblia diz, meu querido, que Jesus fala assim, vem Pedro. Tá entendendo? Jesus chamou Pedro. Os que estavam dentro do barco, eles desistiram de ir ter um encontro com Jesus, mas Pedro não desistiu. Pedro tentou. Pedro foi lá até Jesus. A Bíblia diz que Pedro agora começa a andar por cima das águas. No meio de 11 discípulos, Pedro foi o único discípulo que andou por cima das águas. Por quê? Porque Pedro tentou. Pedro não ficou dentro do barco prostrado. Pedro não ficou dentro do barco frustrado. Não, Pedro foi avante. Pedro olhou para o alvo que era Cristo. Pedro olhou para frente. E aí quando ele viu aquele homem de branco, ali no meio da tempestade, o vento soprando, a Bíblia diz que Pedro entrou nas águas e Pedro começou a andar por cima das águas. Só que aí quando Pedro começou a andar por cima das águas, o vento começou a soprar ao contrário. Pedro começou a olhar o vento soprar. Pedro andando por cima das águas começou a olhar o vento soprar. Começou a ouvir os derrotados ali que estavam dentro do barco. E aí Pedro começou a afundar. Sabe o que é que eu quero te dizer para você nesta manhã? Se você começar a ouvir pessoas que são derrotadas, pessoas que não vão contar sucesso para você, pessoas que não querem ver o teu sucesso, pessoas que não querem ver a tua estrela brilhar, porque as pessoas que não querem ver a tua estrela brilhar, ele quer ver ela apagar. E se ele quer ver a sua estrela apagar, é porque a dele já se apagou. Então ele quer que a sua apaga também. Tá entendendo? Tem pessoas, entre aspas, que a estrela dele não brilhou, ele quer que a sua também não brilha. Então não pare para ouvir derrotado. Não pare para ouvir pessoas que só contam derrota. Pedro parou para ouvir as pessoas que ficaram dentro do barco. Pedro começou a ver a tempestade soprando, o vento soprando. Pedro começou a afundar. No meio da tempestade, Pedro começa a afundar, porque ele passou a dar ouvido às pessoas que queriam ver que ele não conseguisse na caminhada. Não pare para dar ouvido. Pare para ouvir a voz de Deus. Pare para ouvir a voz de Jesus. Jesus chega para Pedro, levanta Pedro ali no meio daquelas águas e fala, ô homem de pouca fé. Pedro era homem de pouca fé, e olha que Pedro andou por cima das águas. Jesus está chamando Pedro de homem de pouca fé, por quê? Porque ele ouviu os derrotados, ouviu o vento soprar e começou a afundar. Não pare para ouvir o derrotado, senão você vai afundar no meio da tempestade. Amém? Pare para ouvir pessoas que vão contar vitórias na sua vida.
pare para me ouvir, porque eu não vou falar de derrota. Tá entendendo? Pare para me ouvir nesta manhã. Você vai ouvir essa mensagem, guarda essa mensagem, para ouvir. Porque essas palavras que estão saindo aqui nesta manhã são palavras que vai te dar vitória. São palavras que vai trazer sucesso na sua vida. Não pare para ouvir derrotado. Então, o quarto, tente antes de desistir. Eu sempre falo para meus colegas de trabalho, insistir sempre e desistir jamais. Querido, não desista. Não desista dos teus sonhos. Você que começou a tirar a carteira de motorista, e aí tomou o primeiro pau, tomou o segundo. As pessoas chegaram para você que não conseguiram chegar para você e falaram, você não vai conseguir. Desista. E aí, pelo decorrer do tempo, você desistiu. Tomou um pau, tomou dois e desistiu. Querido, não desista. Insista. Insistir sempre e desistir jamais. Quando eu fui começar a tirar minha carteira de motorista, eu tomei 2 pau em legislação. No segundo eu queria desistir. Eu falei, não, eu vou porque eu sei que Deus vai me dar essa vitória. E Deus me deu, eu consegui, passei. Tirei 33 pontos. Tá entendendo? Tirei 30 pontos na aula. E aí eu consegui, irmão. Não desista. Não desista dos teus sonhos. Amém? Se eu conseguir tirar minha carteira de motorista, você também vai conseguir. Se eu conseguir ter a minha família, uma esposa linda e maravilhosa, e 3 filhos abençoados por Deus, você também vai ter a sua família. Se eu tenho a minha família, você também vai ter. Pare para ouvir pessoas que vai te dar sucesso, te colocar lá em cima. Amém? E o quinto é viva antes de morrer. Viva antes de morrer. Primeiro, antes de eu entrar nesse contexto aqui, eu saltei aqui o texto bíblico, né? Tente antes de desistir, está lá em 2 Crônicas, capítulo 15, o versículo 27. Tente antes de desistir, a referência bíblica. Mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Tá vendo? Tente antes de desistir, mas esforçai-vos e não desfaleça, porque as vossas obras têm uma recompensa. Você tem que se esforçar, meu querido. Tudo tem que haver um esforço. Porque através do seu esforço, Deus vai ver que você está se esforçando e vai vir a recompensa. E tudo aquilo que nós fazemos no Senhor não é em vão. Sempre vai ter uma recompensa. Então esforçai-vos. Esforçai-vos e não desfaleça. O que é desfalecer? É desanimar, é desistir. Isso é desfalecer. A Bíblia diz, esforça-te, pois, e tenha bom ânimo. Tem que ter bom ânimo. Para você conseguir algo na sua vida, você tem que ter bom ânimo. Amém? Esforçai-vos e não desfaleça, porque a vossa recompensa não é vã. O quinto e último, viva antes de morrer. Eclesiástico 3, capítulo 12. Para nós finalizar, não quero tomar muito tempo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu sei que a nossa vida é uma correria e vídeo longo ninguém quer assistir ele todo. Mas eu quero que você assista todo. Porque o que mais importa para nós, desses 4, é o quinto. O que mais importa para nós desse quarto é o quinto. Ó, viva antes de morrer. Eclesiastes capítulo 3, versículo 12. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrar e fazer bem a sua vida. Isso aqui é a palavra de Salomão. Salomão, ele foi um dos homens mais sábios dentro da Bíblia Sagrada. A sabedoria de Salomão, ela é incomparável, ela é incompatível. Deus falou, Salomão, tu serás o homem mais sábio. E sabedoria igual tua, Salomão, não haverá mais na face da terra. Então a sabedoria de Salomão, ela é a única e singular. Não vai haver outra mais. Salomão, ele fez 3 livros, Provérbio, Cantares de Salomão e Eclesiástico. Se nós for analisar, no livro de Cantares de Salomão, Salomão estava jovem. Um jovem bonito, um jovem vigoroso. A Bíblia diz que Salomão, ele tinha 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Não se alegra não, porque a Bíblia diz que só por uma Salomão se apaixonou, era a sunamita, né? Então aqui eu quero dizer para você, na vida de um homem tem que ser só uma mulher, 2 e 3 não pode, é gravíssimo, você vai ter dificuldade, não pode fazer isso. Nessa época poderia, Salomão ele poderia ter, porque Salomão ele era rei, e nessa época poderia sim um homem ter várias mulheres, né? Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas, mas a Bíblia diz que só por uma Salomão se apaixonou.
E foi essa mulher que Salomão se apaixonou que causou esse livro aí de Eclesiástico. O livro de Provérbios também é um livro que Salomão já estava jovem, né? Um jovem já está na meia idade, né? Então Salomão tinha muita sabedoria para nos passar. No livro de Eclesiástico também, que foi o terceiro livro dele, ele falou: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Então, querido, viva a sua vida. Viva a sua vida antes de você morrer. Aproveita a sua vida, se alegre nos caminhos do Senhor. Esse versículo de Salomão é um versículo muito maravilhoso, Eclesiástico 12, verso 1. Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias. E os maus dias chegam, e se nós não tivermos preparado, nós iremos nos sucumbir. Então viva antes de morrer. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e ouve esta palavra, e a sua vida vai ter cada dia mais e mais sucesso, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, abração e a paz do Senhor Jesus para todos.